Então, nesse instante, nós vamos nos ligando aos mensageiros de Jesus, que nos abençoam todas as semanas com a sua presença, com a sua inspiração. Sabemos que os nossos lares já vêm sendo preparados para esse estudo, já há algumas horas, como aprendemos aí com André Luiz. Agradecemos as fraternidades amigas que impulsionam o nosso crescimento e aprimoramento espiritual. E assim nós vamos acompanhando a nossa querida amiga Cláudia na prece de abertura do estudo dessa noite. Bons espíritos, mensageiros do amor divino, e vós, ó nossos anjos de guarda, compadeçam-se de nós, ensinando-nos a orar com fervor. Amigo Jesus, nós estamos aqui mais uma vez, cheios de amor em nossos corações e de ternura em nossas mentes, para que o Senhor possa fazer de nós as pontes, os vasos, os elementos necessários aonde estivermos, para levarmos a sua alegria, a sua palavra, o seu entendimento. Permita, Senhor Jesus, que na noite de hoje nós possamos compreender um pouquinho mais do funcionamento dos nossos corpos físicos, mentais, espirituais, para que nós possamos ser um elemento de paz, de auxílio aos amigos espirituais. E em Teu nome, Senhor, nós estamos iniciando os nossos estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então hoje a gente vai estar estudando o capítulo 2, e como a gente já havia comentado, esse livro, Missionários da Luz, ele é um livro muito mais complexo, detalhado, quase que científico para o lado da mediunidade, né? Então a gente viu o primeiro capítulo aí falando do processo de André Luiz descrevendo um processo de psicografia, a atuação do plano espiritual no médium e o trabalho de preparação do plano espiritual, né? Agora a gente vai ver especificamente o que está acontecendo no corpo do médium, que vai estar falando sobre a epífise. O que é a epífise, né? Então, a epífise é uma parte do cérebro central, né? Mais ou menos do tamanho de um caroço de manga, mas ela funciona como a nossa conexão com o plano espiritual, tanto superior quanto inferior. A gente vê nesse caso muito claramente a epífise se iluminando, aumentando quase de tamanho, quando existe a aproximação do mentor. Então, aquilo que a gente viu no livro Os Mensageiros da Luz, os Mensageiros da Luz, os Mensageiros, não sei se vocês se lembram, no capítulo, quase no finalzinho, no 49, tinha aquele senhor que estava desencarnando. E aí André Luiz repara que existia uma luz muito escura dentro do cérebro dele. E era exatamente a epífise. Naquele momento, Aniceto não explica o que é epífise, mas é exatamente o que a gente está falando. A epífise, como esse centro gerador, ele vai estar conectando a gente com todas essas energias que estão ao redor de nós, né? E aí depende de quem ligar essa usina em nosso favor, de nós mesmos, né? Então, a partir do momento em que a gente tiver o despertamento consciencial, e eu adorei a mensagem que foi enviada pela Denise, do Deepak Chopra, né? Mostrando realmente de como o nosso pensamento não só envolve o nosso momento, mas o nosso corpo inteiro, e interfere na saúde física do nosso corpo material, né? E aí, o que acontece? Da mesma forma que o Aniceto tinha feito com o André Luiz, no livro Os Mensageiros, a gente vê esse mentor Alexandre, que é um mentor de alta envergadura, fazendo a mesma coisa. Ele ajuda o André a ver melhor.
E aí ele percebe toda a transformação que está acontecendo no corpo inteiro do médium. Voltando de novo no livro Os Mensageiros, quem quiser dar uma olhadinha e reler o capítulo 49. André Luiz, naquele momento, descreve o comportamento de toda a célula. E aí a gente vê que a epífise, apesar de ser esse ponto que fica aí dentro do nosso cérebro, ele tem uma atuação direta no nosso corpo, né? Então, a qualidade do que a gente está sentindo, da funcionalidade das nossas células, vai estar sendo conduzida pela qualidade de vibração da epífise. O interessante é que André Luiz comenta, né, que ele, como médico, fica surpreso. Por quê? Porque a epífise parecia uma glândula que simplesmente servia para suprimir os instintos sexuais nas crianças e que depois desabrocharia com a idade de 14 anos. Agora aí, Alexandre explica para ele, na verdade, esse gerador vai conectar a gente com essas memórias do inconsciente e de vidas passadas. E muitos de nós, infelizmente, tivemos aí desvios na área sexual. E é por isso que a gente vê, depois da adolescência, né, a gente vê muita gente abusando da energia sexual, justamente por quê? Porque traz esses vícios. Os vícios, de novo, voltam para a nossa memória e a gente volta a fazer os mesmos erros que a gente fez no passado. Outra coisa que é importante a gente lembrar é que todos nós temos mediunidade. Mediunidade não é privilégio de ninguém. Na verdade, ninguém é melhor do que ninguém porque tem mediunidade. Essa percepção existe em cada um de nós, seja a percepção de premonição, seja a percepção de quando chega uma pessoa a gente sente uma coisa ruim, ou a gente sente uma sensação agradável de paz, ou quando chega num lugar, ou aquela sensação de, isso eu já sabia, eu já vivi nesse lugar, eu já passei por esse lugar, mas eu não consigo me lembrar como, quando. Gente que tem informações que aparentemente não parecem naturais, né? Então, essa percepção existe em cada um de nós em graus maior e menor. E aí, como é que a gente faz para aumentar essa faculdade, que é a mediunidade? Primeiro, a gente tem que santificar o nosso vaso, que é o que ele fala. A gente tinha visto no capítulo anterior que existiam vários médiuns ali na mesa mediúnica para receber a psicografia, mas só um estava pronto. Por quê? Porque só aquele tinha passado pela dieta moral durante a semana, durante o dia, né? Então, se a gente quiser fazer essa conexão, aproveitar essa usina geradora que é a epífise para conectar a gente com o plano espiritual superior, primeiro eu tenho que melhorar o meu padrão, eu tenho que elevar a minha sintonia. E a melhor forma de fazer isso é o trabalho no bem. E o trabalho no bem não significa, eu dou a sopa no centro espírita. Não, o trabalho do bem começa em casa. O trabalho no bem é a nossa vigilância. Aonde? Nosso pensamento. E a gente vê a importância da qualidade do pensamento. A gente vai ver aí nos capítulos posteriores a esse, que as pessoas saíam do centro se sentindo bem, fortificadas, felizes, davam 3 passos, pronto, baixava o padrão. E aí, atraíam de novo os obsessores que elas tinham ao redor de si. Então, a gente percebe que esse trabalho no bem começa dentro de nós. É o que a gente pensa, é o que a gente sente. E eu já ouvi algumas perguntas da semana passada, eu falei assim, mas Ana, como é que eu faço isso? Eu sei que eu volto a fazer o mesmo erro todas as vezes. Eu sei que eu perco a paciência, eu tô com a maior vontade de fazer tudo certo e de repente acontece alguma coisa e paf, eu faço tudo de novo. E aí eu comentei com vocês
o livro do Ney Prieto Pérez, que ajuda na Reforma Íntima, que é o Manual Prático do Espírita. Esse livro é muito bom. Eu estudei esse livro há muitos anos atrás, quando eu estava fazendo curso de expositor na Federação. E foi um dos livros que talvez tenha mais mexido comigo na área da reforma íntima, né? Então, aí, seguindo a sugestão de Santo Agostinho, né? Fazendo essa reflexão todos os dias, o tempo inteiro, né? Como é que eu me sinto em relação a uma situação como essa? Qual é o meu comportamento quando alguém está fazendo uma fofoca do meu lado, ou está falando mal do outro, ou se eu tenho a oportunidade de tirar proveito de uma situação sem ninguém ficar sabendo. Então, a gente é colocado, através das perguntas dele, numa situação em que a gente tem que se avaliar, né? Então, não é o outro achando, a Ana é boazinha. Não, é a Ana avaliando a própria Ana. Então, para quem quiser entender de como é que a gente faz para santificar essa faculdade, o nosso vaso é reforma íntima. É a gente se conhecer cada vez mais. E à medida que a gente conseguir limpar esse vaso, vai chegar um momento que vai ser que nem Jesus. Por isso que Jesus falava, eu e o Pai somos um. Por quê? Porque a sintonia era tão alta. Jesus, como espírito de alta envergadura, de esfera crística, né? Para quem já leu A Caminho da Luz, pode aprender um pouco disso, né? E também no Livro dos Espíritos fala da evolução dos diferentes graus evolutivos dos espíritos. A gente vai ver, então, que o padrão vibratório, a sintonia de Jesus era tão elevada que ele conseguia entender, né, diretamente o que o Pai queria que fosse feito. E aí, Alexandre fala, né, voltando o que a gente acabou de falar, de como é que a gente faz essa dieta moral. E a gente bateu nessa tecla o livro inteiro dos mensageiros, que é o quê? A qualidade do nosso pensamento. Tudo começa no nosso pensamento. O que eu sinto hoje vai refletir o que eu estou pensando hoje, vai refletir, vai criar o meu caminho, a minha realidade. Então, a minha responsabilidade é controlar a qualidade do meu pensamento. Então, se eu estou sentindo raiva de alguém, se eu estou enjoada de alguém, se eu estou com vontade de brigar, eu mudar a qualidade, né? Na psicologia, a gente conhece um exercício que é simplesmente fazer o swap, né? Então, eu trocar conscientemente aquele sentimento. Não, por exemplo, eu tô com medo de perder emprego, em vez de eu pensar, eu tô com medo de perder um emprego, eu pensar, eu vou conseguir um emprego bom. E fazer isso, muitas vezes, mesmo sem a gente pensar, eu tô com medo, eu já colocar na frente da minha mente, eu vou conseguir um emprego bom. E aí a gente programar a nossa mente. Por quê? Porque a nossa mente vai ter uma tendência de puxar para a qualidade do nosso inconsciente, daquilo que a gente trouxe em vidas passadas. Então imagina que se a gente tem uma história mais cheia de coisas erradas do que coisas certas. Por quê? Por causa do nível evolutivo que a gente está, senão a gente não estaria num planeta de expiação e provas, a gente estaria num planeta muito mais evoluído. Eu tenho que lutar contra a maré, eu tenho que lutar contra esses vícios maus, hábitos que eu trouxe de outras vidas. E aí, eu só consigo fazer isso colocando a minha vontade em ação. Ação como? Elevando a minha sintonia. Então, é eu estar conectada, atenta ao que eu estou fazendo, ao que eu estou pensando, como eu estou agindo a diversas situações. Quando eu escrevi esse slide, a palavra que o Alexandre usou foi uma palavra muito mais pesada. Eu acabei colocando pro lado positivo em relação, em vez de colocar o lado negativo como ele tinha falado no livro. Mas é interessante perceber que ele começa falando que a gente está com
baixa qualidade do pensamento consciente, traz baixa qualidade do pensamento do psiquismo inconsciente. E que com isso muitas vezes a gente acaba não acertando, né? Outra coisa que eu fiquei pensando, né, quando ele fala das regras básicas morais, o que precisa fazer a gente como médium, como espírita, né? Renúncia. Então não é eu querer do jeito que eu quero, a hora que eu quero. Eu me preocupar com o bem de todos em vez do bem próprio. Mas não naquela posição de, porque eu sou vítima, eu sou coitadinha, né? Eu sou tão boazinha, eu faço isso. Não é essa a sintonia. Quem tem renúncia nem sabe que está renunciando. Abnegação é o quê? Não questionar, não brigar com Deus, não tentar ensinar para Deus o que é certo e o que é errado. Porque a gente tem que lembrar que a gente enxerga a realidade por um buraquinho pequenininho de fechadura. Que a gente não tem conhecimento de muitas outras coisas do contexto que gerou a situação que a gente está vivendo. E a gente vai ver isso mais para frente em vários capítulos. Tem um especial que fala da reencarnação do Sigismundo, que fica claro para a gente das dificuldades que a gente tem muitas vezes na família, o porquê que vem essas dificuldades, né? A outra coisa é a continência sexual. E aí André fala, puxa vida, mas se tantos dos desvios morais da gente vem do lado sexual, por que não parar com isso? Por que não? Para que então existe isso? E aí Alexandre fala, que isso, André? Porque a gente não sabe bem usar o instrumento, a gente não vai ter um instrumento. Esse instrumento ajuda a gente a ter controle, disciplina. Então, o instrumento, o estômago, não é nem bom nem ruim. A boca não é nem boa nem ruim. Eu é que tenho que saber como é que eu estou usando esse instrumento. A mesma mão que serve para fazer um carinho é uma mão que pode matar. E a mão não é nem boa nem ruim, sou eu que estou colocando em ação a minha vontade, né? E a disciplina emotiva. E interessante que quando a Denise manda o artigo do Deepak Chopra, ele fala isso, das pessoas que ficam tristes, infelizes, deprimidas, que elas envenenam o corpo inteiro, é como se desse um banho em todas as células, que é isso que ele fala. Então a importância da gente entender que se a minha mente está equilibrada, o meu corpo está equilibrado. Se a minha mente está desequilibrada, eu vou ficar doente. É só questão de tempo, né? Essa parte eu achei fenomenal. Essa frase do Alexandre falando que Jesus ensinou a virtude como esporte da alma. Então a gente vê a colocação, né? A importância de fazer exercício para a saúde do corpo. Da mesma forma que a gente não nasce sabendo correr uma maratona, a gente também não consegue, de uma hora para outra, viver todas as virtudes ensinadas por Jesus. Isso é prática, exercício diário. Mas se a gente não conseguir criar esse bom hábito de viver bem, de saber viver bem, a gente não vai conseguir santificar a nossa substância, que é o nosso espírito. Então não basta só a gente tentar passar a mão no efeito. Não. A única forma da gente mudar a nossa história, o nosso futuro, o nosso caminho, a nossa realidade, é a gente tirar a nossa sombra. E a gente só tira a sombra quando a gente acende a luz, a própria luz. E a partir do momento que a gente acende a nossa própria luz, a gente ilumina todos aqueles que estão ao nosso redor. Então, para refletir, né? Esse capítulo mexeu muito comigo. A primeira coisa é a quanta anda a qualidade da minha vontade, da minha ação. Porque eu posso ter vontade de fazer muitas coisas. E aí? Onde está a minha ação proativa para conseguir aquilo que eu quero? Eu quero ter uma família equilibrada. E o que eu estou fazendo para isso? Eu quero ter saúde. E o que eu estou fazendo para isso? Eu quero conseguir resgatar as coisas erradas que eu fiz no passado. E o que eu estou fazendo para isso? E a outra coisa, a outra frase que eu deixei para a gente refletir também é o quanto que a gente está praticando esse esporte da alma que Jesus falou, né?
aplicando as virtudes. Então, a gente viu a abnegação, a disciplina emotiva, o perdão, a tolerância, a humildade. Que todos os dias, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro do centro espírita, na rua, a gente tem a oportunidade de fazer isso. E aí é a nossa escolha de estar colocando em prática o que a gente está estudando ou não, né? Então, do que vale a gente ficar aqui estudando André Luiz, se a gente está deixando as palavras vazias. Então, era isso que eu queria comentar com vocês. É difícil conseguir espremer em 15, 20 minutos o conteúdo de André Luiz de cada capítulo, porque os capítulos são muito profundos, mas quem quer comentar? Bom, aproveitar os meus minutinhos aqui para mandar bala, porque é interessantíssimo esse capítulo. Esse livro é lindo, meu Deus. Então, assim, eu estava pensando, né, enquanto você estava falando, sobre as pessoas que estão perguntando, né, como que a gente faz para que a gente tenha sucesso, para que a gente possa continuar sentindo que a gente está subindo a escada, não parado nem despencando da escada. Então, eu fico assim pensando, a maneira mais próxima é focar. Mas focar em quê? Né? Focar em nós mesmos. Nós vamos focar e prestar atenção. E esse foco, ele vai fazer de nós um termômetro. Então, esse termômetro vai elevar a temperatura ou vai abaixar a temperatura? Então, é nessa dança quente, frio, né? Tem aquela brincadeira, tá quente, tá frio com as crianças que a gente faz. Então, a gente sentir durante, não é explodir e depois falar, nossa, ferveu, o leite derramou. Mas que a gente possa acudir antes, porque a gente está prestando atenção. Se a gente está chegando numa via mais movimentada e a gente entra de uma vez sem olhar, nós vamos poder nos machucar. Mas se a gente vai prestando atenção, focando, olhando, procurando, e é aquilo que você falou, né? Procurar dentro de nós. Aonde eu estou? O que eu estou prestando atenção? Do que é que eu gosto? E aí eu acho que a agenda é uma maravilha. Porque a agenda ela tem o poder de nos lembrar coisas que nós já sabemos, mas que às vezes durante o dia, durante o trabalho, durante o preparo, nós nos esquecemos. Então, fica aí, né, essa sugestão para que nós possamos observar o nosso termômetro interno. Vamos dizer que o nosso termômetro pode ser o nosso coração, pode ser a nossa fala, pode ser o nosso olho, o nosso ouvido, podem ser as nossas mãos e pés, né? Se cada dia da semana eu utilizar esse termômetro, prestando atenção nas minhas mãos e pés, o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, se eu gostei, eu gostaria que as pessoas fizessem comigo o que eu estou fazendo com elas, né? Aquilo que o Evangelho fala tanto, é tão simples. Mas a gente quer tudo pronto, a gente quer tudo empacotado, né? Meio assim, você passa e pega e já utiliza. Então, assim, a gente tem que ter aquele cuidado, aquele carinho conosco mesmos. Não, isso vai externalizar, isso vai chegar nas outras pessoas, mas é um cultivo de dentro, né? Então, assim, fica aí. Quem mais gostaria de complementar essa ideia? Para que a gente possa criar, assim, uma coisa bem gostosa, para a gente ter vários tools, várias ferramentas, para que a gente não fique só no, essa não deu certo. Vamos pôr um monte lá e cada hora a gente pega uma, essa eu gostei, aquela eu não gostei, eu acho que aquela vai ficar melhor, quem sabe essa outra, né? Então eu sinto que os estudos são momentos para isso, para que a gente possa enriquecer a nossa habilidade de pensar, de sentir, e enquanto isso a gente vai estreitando os nossos laços. A gente vai ficando mais amigo da gente e dos outros. Amigo do estudo, amigo de Jesus, amigo dos bons espíritos. E a gente vai deixar menos brecha, né, para os outros.
pro lado não muito produtivo de nós mesmos, vou dizer. Acho que outra ferramenta, complementando o que você falou, que é muito importante, é a parte da meditação, né? A gente tem visto essa onda de mind and body. E por que isso? Porque a partir do momento que a gente está começando a prestar atenção, acalmando a nossa mente, a gente vai sentir como é que está a nossa pulsação, a nossa respiração, o que a gente está sentindo. Mas se a gente não consegue parar, se a gente não faz esse exercício de esse treino de olhar para dentro, a gente não vai. Fica mais difícil fazer a reforma íntima, porque a gente não consegue olhar para dentro, a gente só consegue olhar para fora. Mas como você estava comentando, Cláudia, a forma que a gente vai conseguir mudar é se conhecendo, né? Quem mais? E, gente, pode arriscar, não tem certo ou errado, nós estamos todos aprendendo, né? Vamos jogando as ideias, vamos fazer um brainstorm. E aí, daí para frente, é só alegria, porque a gente vai sair, né, dessa coisa de estar parado, a gente vai criar um movimento. E esse movimento, ele cria uma onda, e essa onda vai atingindo as pessoas. E a gente vai ficando cada vez mais iluminado e feliz. E a gente tem mais vontade, porque eu acho que também não adianta você ter um carro possante, lindo, maravilhoso, você não tem gasolina para andar, Não é? né? Então a gasolina, ela é essencial, porque nós estamos aqui com um carro maravilhoso que é o espiritismo, e a gasolina, e a vontade, né? E o mapa, onde é que a gente vai, qual é a estação que a gente vai estacionar primeiro, e refazer as baterias e ir para outra, porque para mim a reforma íntima é mais uma construção, né? É uma reconstrução do que já está aí. Tem um monte de coisa aí, mas a gente, à medida que vai estacionando nas estações da vida, a gente vai melhorando, vai entendendo, vai modificando, deixando alguma coisa com alguém e levando alguma coisa conosco. Né? Isso eu Então, acho que é ótimo você estar falando, né? É outra forma da gente refletir qual que é o nosso legado. Se a gente for perguntar como é que as pessoas enxergam a Ana, qual é a impressão que a Ana deixa nos outros? Não a impressão de máscara, porque a gente sabe que é muito fácil ser bonzinho por 1 hora por semana, ser bonzinho no centro espírita, né? O difícil é quem é a Ana de verdade. As pessoas que conhecem a Ana profundamente, como é que elas descreveriam a Ana? Quais são as qualidades, quais são os defeitos? E a gente tem que ter essa noção um pouco, mas um exercício que é feito, que eu já fiz no trabalho, é a gente escolher 3, 5 pessoas em que a gente confia, que a gente tem um contato mais próximo, e pedir para essas pessoas falarem 3 palavras que definem a gente. Se elas quiserem falar mais, elas podem falar mais. Mas como é que elas descreveriam a gente com 3 palavras? Né? E a gente depois validar se essas 3 palavras que essa pessoa está descrevendo a gente, se é a forma como a gente se vê. Porque se não for, tá tendo aí um desvio, uma falta de mensagem. Então, perguntar para as pessoas para quem a gente confia, quem a gente respeita a opinião, para entender um pouco mais o nosso comportamento, né? De novo, não o comportamento na 1 hora que eu estou no centro. É alguém que me conheça bem, né? Além da minha máscara social, do meu sorriso aparentemente feliz, né? Mas que saiba como é que é a Ana no momento de dor, como é que é a Ana no momento de alegria, sob pressão ou não, né? E para encerrar, eu só queria lembrar de outra coisa que o Alexandre fala para o André Luiz, que é a bênção que nós temos em nossa mão, que é o quê? O nosso corpo,
que a gente encarnou, a gente está aqui. Ele fala, é responsabilidade de serviço de aprendizado, elevação ou reparação. Então, muitas vezes a gente reclama, poxa vida, não sei para que eu nasci, a gente tem que descobrir. E a gente veio aqui, a gente nasceu por algum motivo, seja para reparar, seja para aprender, seja para crescer. E a gente aproveitar e valorizar essa bênção que é a vida, que é o maior presente que a gente tem. A gente vê isso escrito em vários livros espíritas. Então, lembrar de agradecer, como disse a Karina, né? Todos os dias, pelas bênçãos que a gente tem. Que se a gente acordasse no dia seguinte, só com aquelas bênçãos que a gente agradeceu, como é que a gente estaria? A gente saber valorizar as pequenas e as grandes coisas que fazem a nossa vida, que constroem a nossa vida. E assim nós vamos agradecendo o Mestre Jesus, mais uma vez, por todo o suporte magnético, por toda a inspiração que nós recebemos, por toda a ajuda na disciplina, ajuda na nossa vontade, na nossa energia. Auxilia no Senhor o nosso desejo sincero de elevação, de reparação, de aprendizado. Que nós aqui ainda, aprendizes que somos em relação a André Luiz, possamos aproveitar essa ceia de conhecimentos que ele repetidamente passa para nós, ajudando o Senhor nas nossas lutas do dia a dia, para que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir as oportunidades que a vida coloca na nossa frente. A vida que é uma escola, essa universidade que nunca para, que nós possamos, Senhor, desenvolver as nossas virtudes na universidade da vida, as virtudes da abnegação, da paciência, do amor ao próximo, da humildade, da tolerância, do amor. E assim nós te agradecemos, Senhor, agradecemos a equipe de espíritos que nos auxiliam. E em especial, nós agradecemos mais uma vez a André Luiz, a Emmanuel e a todas as entidades que colaboraram nesse trabalho da construção desse livro. E assim, nós te pedimos, Senhor, que estejamos juntos na próxima semana. Graças a Deus. Assim seja.